Eu sei que vocês adoram quando eu falo de livros aqui no canal. Sempre que eu falo de um livro aqui, eu sempre faço algum paralelo com algum filme ou com alguma série. Mas hoje, pela primeira vez, eu trago aqui no canal um vídeo só sobre um livro. Então se prepara aí, porque no vídeo de hoje eu faço uma análise sobre o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Um livro fantástico e que, se você ainda não leu, eu tenho certeza que você vai gostar. Bora repaginar? Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Júnior Ventura aqui, sejam todos bem-vindos ao Repaginando. Antes da gente começar a analisar de fato o livro A Revolução dos Bichos, primeiro é preciso conhecer um pouco sobre o autor desse livro. Mas calma que não precisa você pular para frente do vídeo, porque saber um pouco mais sobre o autor vai nos ajudar também a entender um pouco mais sobre esse livro. George Orwell foi um jornalista e escritor que nasceu lá em 1903, na cidade de Motihari, que, apesar de estar na Índia, naquela época pertencia à Inglaterra. E apesar de ter nascido na Índia, ainda muito pequeno, George foi morar com os pais lá na Inglaterra. Ah, e antes que eu esqueça, George Orwell não era o verdadeiro nome dele. Era um pseudônimo que ele utilizava para escrever os livros dele. Seu verdadeiro nome era Eric Arthur Blair. Mas bora lá! Sobre o que fala A Revolução dos Bichos. Eu acredito que para muita gente é muito difícil imaginar viver em um mundo polarizado. E provavelmente, se você nasceu depois da queda do Muro de Berlim, que eu acho que é a grande maioria aqui nesse canal, você não vai saber disso que eu estou falando. Isso porque durante muitos anos o mundo foi dividido entre capitalismo e socialismo. Ou seja, ou você era uma coisa ou você era outra. E as coisas eram realmente assim. Não existia meio termo. Em A Revolução dos Bichos, os animais estavam cansados de viver sob a dominância cruel dos seres humanos. Até que em uma noite, depois de um descuido do fazendeiro, o Sr. Jones, os animais da Granja do Solar se revoltam e expulsam o Sr. Jones da fazenda e, junto com ele, a tirania que ele tinha sobre os animais. Com a saída do Sr. Jones, os animais eles precisaram se organizar até para que eles pudessem se manter vivos. Uma das primeiras coisas que eles fizeram, uma das primeiras mudanças, foi no nome da fazenda, que passou a se chamar a Granja dos Bichos. E com isso, eles instituíram o animalismo, onde todos os animais seriam iguais, com direitos e obrigações, e teriam também a garantia da sobrevivência, ou seja, nenhum animal seria abatido para dar sobrevivência a outro. Os porcos, que aos poucos vão se mostrando mais inteligentes, vão tomando a dianteira das coisas e começam a liderar todo aquele grupo de animais. E para garantir que nenhum animal fosse submisso ao outro, ou tivesse que voltar a viver em um regime totalitário e opressor, como era no caso do Sr. Jones, os porcos escreveram em um lugar do celeiro os 7 mandamentos do animalismo. No primeiro mandamento, eles diziam que qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. No segundo mandamento, o que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Isso também para poder justificar, já que alguns animais se perguntavam: ah, mas eu tenho 2 patas, como no caso das aves, eu sou um inimigo? Não, se você tem 2 patas, mas você tem asas, você é uma pessoa, você é um animal amigo, melhor dizendo. Já no terceiro mandamento, nenhum animal usará roupa. No quarto mandamento, nenhum animal dormirá em cama. Isso para que eles ficassem afastados do comportamento humano e não viessem a se comportar como os humanos. Eles até ficaram afastados da casa do Sr. Jones para que eles não pudessem conviver como um humano vivia. E no quinto mandamento, que nenhum animal iria beber álcool. Isso porque o Sr. Jones, toda vez que bebia, maltratava os animais, chutava os cachorros, batia nos cavalos. Então, para evitar comportamentos como aquele do Sr. Jones, eles disseram que nenhum animal iria consumir álcool. Então eles despejavam todo o álcool para que nenhum animal pudesse consumi-lo. Já no sexto mandamento, nenhum animal iria matar outro animal, garantindo aí a sobrevivência, como eu falei. E no sétimo mandamento, que eu acho que talvez é o mais interessante para mim, porque isso vai mostrar muita coisa lá na frente do livro, dizia que todos os animais eram iguais. E é importante a gente perceber e guardar esses mandamentos, porque ao longo da história eles vão mudando e tudo isso vai saindo do controle
porque a liderança dos porcos vai tomando um outro rumo e o sistema opressor e totalitário volta a dominar na Granja dos Bichos. E eu não sei se você já percebeu, mas esse livro aqui, ele é escrito como uma fábula. E talvez seja por isso que ele seja um livro com a leitura super fácil e super gostosa ao mesmo tempo. Até porque essa foi a ideia de George Orwell. Ele escreveu um livro que fosse compreendido tanto por adultos como por crianças. E apesar de ser uma fábula, o livro ele tem um destino e uma história muito triste, mas que serve também de aprendizado pra gente até hoje. Mas o que tudo isso tem a ver com o capitalismo e socialismo que eu falei lá no início do vídeo? A Revolução dos Bichos foi publicada em 1945, ainda que houvesse naquela época uma grande resistência por parte das gráficas que existiam para publicar essa obra. Isso porque o livro é uma grande sátira ao socialismo e à Revolução Russa. Inclusive, para algumas pessoas que viveram naquela época, o Porco Napoleão, que era um dos líderes da Revolução na Granja dos Bichos, tinha as mesmas características do líder da Revolução Russa, que teve início lá em 1917, que era o Joseph Stalin. O problema é que essa sátira, escrita por Orwell, foi muito mal vista tanto pelos socialistas quanto pelos capitalistas. Pois é, pelos dois lados da mesma moeda. Isso porque, naquela época em que o livro foi publicado, a União Soviética era aliada tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, que era a terra natal de Orwell, que juntos combatiam a Alemanha nazista de Hitler. Então, era muito difícil aceitar o livro nesses países e nos países que eram aliados, ainda que a Revolução dos Bichos fizesse uma grande crítica ao regime totalitário e cruel de Stalin na União Soviética Socialista. E para muita gente isso pode até parecer confuso, já que o próprio George Orwell se autoproclamava socialista. Acontece que para ele, e eu acho que para mim também, o que estava sendo praticado durante a Revolução Russa não era socialismo, não era uma garantia de direitos iguais para todos. O stalinismo, presente na União Soviética, era um regime totalitário e ditatorial. Mas só para a gente finalizar essa passagem pela nossa história, anos depois, os Estados Unidos romperam com a União Soviética e o livro A Revolução dos Bichos foi utilizado como propaganda antissocialista e anticomunista. Inclusive, a agência de inteligência americana, a CIA, chegou a financiar a impressão desse livro aqui para que ele fosse distribuído em outros países, inclusive aqui no Brasil. Além, claro, de também financiar a produção de um desenho animado, o que seria aí uma forma mais didática de ensinar o que era socialismo e como combater para as crianças. O chato disso tudo é que o livro foi utilizado de uma forma errada pelos americanos nesse sentido. Isso porque os Estados Unidos passaram a ver toda a fórmula de socialismo e comunismo como uma ameaça ao planeta. Por isso, o livro passou a ser bem visto pelos Estados Unidos e com isso, claro, ele ganhou ainda mais força e visibilidade. Mas por que é tão interessante ler esse livro daqui, A Revolução dos Bichos? Primeiro, para que a gente possa entender um pouco do que foi essa parte da nossa história. Claro que por se tratar de uma fábula, as coisas não estão tão claras assim, você vai ter que pesquisar e entender um pouco mais sobre essa parte da nossa história. Segundo, que o livro nos ensina a não cometer os erros do passado e não aceitar governos totalitários e fascistas. Mas e nos dias de hoje? O livro seria apenas uma crítica aos regimes socialistas? É claro que não. Ainda hoje existem países com governos tanto de direita quanto de esquerda que têm um regime controlador e muito perigoso. E quando isso não está tão às claras assim, esse livro aqui serve para abrir os nossos olhos para um perigo iminente. Por exemplo, o livro fala em um momento que, após uma batalha e a consequente morte de um ser humano, um dos animais se entristece pela morte desse ser humano. Mas um dos líderes o conforta, vamos dizer assim, falando a seguinte frase. Repara só. Nada de sentimentalismos, camarada, gritou Bola de Neve, de cujos ferimentos o sangue ainda corria. Guerra é guerra. Humano bom é humano morto. Escuta só de novo. Humano bom é humano morto. Isso soa muito familiar, não é? E se a gente for parar para pensar, tem muito governo hoje em dia que repudia o socialismo e o comunismo e tem uma visão mais capitalista, o que não é nada de errado, e fala exatamente essas mesmas coisas. Outro exemplo é quando os porcos mudam o mandamento de todos os animais são iguais
para todos os animais são iguais, alguns mais iguais que os outros. E isso nos lembra o quanto algumas pessoas se acham melhor que as outras apenas por pertencerem a outra classe social. Pois é, esse livro aqui serve como um alerta, ainda mais nos dias de hoje, para que a gente não caia em regimes totalitários e fascistas. Esse livro deveria ser lido ainda mais, na minha opinião. Não para que a gente condene o socialismo e entenda o capitalismo como uma única forma de governo. Não é isso. Mas para que a gente entenda e lembre o que é ser democracia. Esse livro aqui, pelo menos para mim, tem um final muito assustador. E apesar dele até parecer bobinho, ele causa na gente uma reflexão muito grande sobre governos com discursos fáceis e que parecem sempre estar ao lado da população. Quem sabe, se a gente passar a ler mais livros como esses, nós possamos evitar cair em discursos fáceis e populistas como esses que nós estamos acostumados a ver. Se você gostou da história de A Revolução dos Bichos, eu também aconselho você a ler 1984, que fala sobre uma sociedade distópica com regime totalitário e que também é de autoria de George Orwell. E só uma curiosidade, esse livro, 1984, inspirou o reality show Big Brother. Então vale a pena você ler, seja por um motivo ou seja por outro. E para finalizar o meu vídeo de hoje, eu deixo aqui do lado como indicação o meu primeiro vídeo aqui do canal, onde eu falo sobre filmes que são adaptações de livros. Por hoje é só, meus amigos, um abração para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Fui!